Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, todo mundo seja bem-vindo aqui ao nosso seminário. Gostaria de agradecer a participação, nós temos mais de 100 participantes já. Vamos aguardar mais 5 minutos, Esther? Pode ser sim. Sim. Temos mais alguém? Enquanto isso, eu já vou explicando para vocês, pedir para todo mundo certificar de que o áudio e a câmera está desligada. E avisar para vocês também que eu vou fazer a mediação, vou me apresentar novamente. Eu sou Carla Menezes, sou professora da faculdade, faço parte do grupo do Centro de Medicina Regenerativo. Nós temos um grupo de professores composto pela Esther, eu e a professora Rosana, coordenados pelo professor Ricardo Teixe e o professor Radovan Borojevic. Nós temos algumas linhas de pesquisas pré-clínicas e clínicas. A gente já tem algumas disciplinas, já estamos há alguns anos aí dando disciplinas sobre medicina regenerativa, conceitos básicos. Algumas pessoas alguns aqui são alunos ou ex-alunos que já conhecem a gente, mas para quem não conhece, essa é uma área nova, né, chama-se medicina regenerativa, mas a gente abrange todas as áreas, é uma área multiprofissional que engloba os tratamentos envolvendo células, envolvendo biomateriais e associados a plasma rico em plaquetas, que é o tema de hoje, ou não, né? A gente tem uma área de tratamentos novos que vem para abordar, dar alternativas novas para doenças que ainda não têm cura, ou que ainda não são bem tratadas pela medicina convencional. Esse seminário de hoje, particularmente, é bem interessante. Tanto o PRP como o PRF são muito utilizados já na clínica, em ensaios clínicos e muito associado à célula. É uma área super nova, muito interessante terem o conhecimento sobre os conceitos, tudo isso que envolve essa área. Nós estamos à disposição, tanto hoje, durante o seminário, para tirar dúvidas, como depois também, quem quiser entrar em contato com a gente. Eu vou depois escrever aqui o meu e-mail, quem quiser depois entrar em contato também, para trocar alguma informação, também a gente fica sempre disponível. Nós temos um laboratório hoje que já está operando, que trabalha com ensaios pré-clínicos, né? Então, tem cultura de células e tudo que é caracterização biológica mais pré-clínica. Temos um estudo clínico na área de odontologia, que é coordenado pelo professor Ricardo Teixe, e que tem excelentes resultados, acho que muitos de vocês já conhecem, que é um tratamento com condrócito para lesões osteocondrais da articulação temporomandibular. E temos um novo laboratório, que vai ser um laboratório de alto nível, preparado para manipular células humanas destinadas a uso clínico, ensaios clínicos, e a gente espera desenvolver esses estudos e trazer muitas inovações aí para que vocês possam acompanhar. Essa é uma grande oportunidade, acho que vocês têm que usufruir, não é toda faculdade que tem uma tecnologia dessa, então para vocês que são alunos, aproveitem, que é uma grande oportunidade, né? Tá bom, gente? Vou apresentar a Esther, tá? Então, a Esther é hoje que vai dar o nosso seminário. O título do nosso seminário hoje é PRP e PRF, Propriedades Biológicas e Aplicações Clínicas. A Esther, ela é graduada em odontologia pela Unifesp, em biologia funcional e molecular, e doutorado em estomatologia e biologia oral. Nós já trabalhamos há alguns anos juntos, desde do comecinho desse grupo aqui na faculdade. É um grande prazer trabalhar com a Esther. Ela é uma pessoa extremamente competente
certifica todos os mínimos detalhes e uma pessoa de muito bom conviver, além de ser muito competente. Essa área ela domina muito bem, não sei quantos alunos aqui são da odontologia, mas independente da formação, são conceitos muito novos e muito promissores, né? Esses tratamentos não são só utilizados na odontologia, mas em ortopedia e futuramente vai ser utilizado para muitos tratamentos, acredito eu. Então é uma boa oportunidade de vocês conhecerem mais um pouco sobre esse tema. Boa tarde a todos. Agradeço a apresentação da Carla. Desculpa. É realmente um grande prazer trabalhar com ela e com todo o grupo, né? Só uma correçãozinha, que é odontologia pela Unesp de Araraquara. Unesp de Araraquara. Uhum. E, bem, a Carla já fez a apresentação, né? Nós somos professoras do Centro de Medicina, professoras e pesquisadoras do Centro de Medicina Regenerativa, né? Hoje nós vamos falar sobre PRP, PRF, né? A gente vai falar, para quem já conhece, vai entender um pouquinho melhor, para quem não conhece, vai descobrir o que é esse PRP, o que é o PRF, né? Muita gente acaba fazendo uma certa confusão, inclusive, entre o que é o PRP, o plasma rico em plaquetas, e o que é a fibrina rica em plaquetas, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Se vocês, vou pedir para me avisarem, Carla, me fala se dá para ver, se você vai conseguir ver a... Tá bom, pode ligar aí, tá bom. Aham. Tudo bem? Dando para ver? Tá Dando ótimo. para ver? Perfeito. Ok. Uhum. Bom, deixa eu só... só uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer. Eu vou descompartilhar, que eu esqueci de colocar aqui a ponteira. Só um minutinho, gente, desculpa. Eu vou compartilhar novamente. Vou colocar... Só vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se vai... Uhum. Agora foi. Bem, bom, nosso tema de hoje é PRP e PRF, né? Nós vamos falar sobre propriedades biológicas e aplicações clínicas, né? Sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre plaquetas e coagulação, nós vamos revisitar alguns conceitos, vamos falar também sobre o histórico, né? Por que utilizar PRP e PRF? Quais são as propriedades biológicas do PRP e PRF? A gente isso vai estar intimamente relacionado, né, com o que são plaquetas e como que funciona o processo de coagulação, de reparo tecidual. Quais são as características do PRP e do PRF? E nós vamos também falar sobre algumas aplicações clínicas. O PRP, ele é o plasma rico em plaquetas. O PRF é a fibrina rica em plaquetas. É PRF porque deriva do termo em inglês, né? Platelet Rich Fibrin. E nós vamos falar sobre a relação que existe entre o PRP e o PRF. Vejam que o que a gente tem em comum quando a gente fala tanto de PRP como de PRF? Nós temos as plaquetas, né? As plaquetas são um elemento em comum
quando a gente fala tanto de PRP quanto de PRF. E onde estão essas plaquetas? Elas estão presentes onde? Né? Elas estão presentes no nosso sangue. Então, o que a gente encontra no nosso sangue periférico, né? O que circula nos nossos vasos sanguíneos? Nós temos no nosso sangue o plasma, nós temos as células brancas, né, os leucócitos, nós vamos ter as hemácias, nós temos também o quê? As plaquetas. Nós vamos falar muito sobre plaquetas hoje. Bem, então aqui nós temos uma ilustração, né, dos elementos sanguíneos. Aqui nós temos um esquema em que nós podemos ver, então, os eritrócitos ou hemácias, né, monócitos, linfócitos, neutrófilos, né, e as plaquetas aqui pequenininhas em relação aos outros elementos sanguíneos, né. Bem, mas de onde vêm essas plaquetas, né? É importante que a gente saiba de onde vêm essas plaquetas e quais são as funções dela para que a gente entenda qual é o racional do funcionamento, tanto do PRP quanto do PRF. Elas são produzidas, né, lá na medula óssea, a partir das células-tronco hematopoéticas. As células-tronco hematopoéticas, elas vão dar origem, né, vão ser responsáveis pela formação das linhagens sanguíneas. A partir das células-tronco hematopoéticas, são formados também, né, os megacariócitos, a partir de um progenitor mieloide, né. Esses megacariócitos, eles têm prolongamentos, e a partir desses prolongamentos dos megacariócitos, são formadas as plaquetas, que então são lançadas, né, nos vasos sanguíneos. Aqui nós temos um outro esqueminha em que a gente consegue ver bem, né, esses megacariócitos, né, os prolongamentos deles, e a partir dos prolongamentos são formadas as plaquetas. Qual é a estrutura das plaquetas, né? A gente fala de plaqueta, mas o que a gente imagina? A gente vê só aquele componente celular pequenininho, mas o que tem dentro das plaquetas? Como que elas são compostas, né? Elas têm uma membrana, elas têm toda uma estrutura, elas têm microtúbulos, tem citoesqueleto, tem mitocôndrias, tem lisossomos, né? E tem estruturas chamadas grânulos, né? A gente vai ver mais à frente o que esses grânulos contêm, né? Mas nós temos grânulos alfa, grânulos densos nas plaquetas, né? E eles são responsáveis, nós vamos ver mais à frente, né? Pela formação, né? Pelo armazenamento de diferentes fatores e citocinas. Aqui nós temos também uma microscopia eletrônica de transmissão, uma imagem, né, de como que estão organizadas essas organelas e essas estruturas. Então, vejam que interessante, né, a gente não imagina que dentro das plaquetas nós vamos ter, então, que diferentes estruturas, como já falamos, né, nos lisossomos nós vamos ter diferentes fatores aqui descritos, né, nos grânulos densos a gente também vai ter diferentes fatores. E prestem atenção nesses grânulos alfa, né? Neles estão contidos fatores de coagulação, então vejam que há uma grande ligação, né, entre as plaquetas e o processo de coagulação, né? Então, nesses grânulos alfa também nós temos quimiocinas, fatores de crescimento pró-angiogênico e proliferativos, moléculas de adesão, moléculas imunorregulatórias. Todos esses fatores têm um importante papel, tanto no processo de coagulação, como também na mediação do processo de inflamação e processo de reparo, regeneração tecidual. Aqui nós temos outro esqueminha em que a gente consegue ver as plaquetas, aqui uma microscopia eletrônica de transmissão, mostrando, então, a estrutura de uma hemácia, né? E aqui as plaquetas. É interessante ver a presença aqui dessas organelas, dessas diferentes estruturas, né? E do tamanho dela em relação, inclusive, a outras células, né? Então, a vida útil de uma plaqueta é de mais ou menos 10 dias, né? E ela é bem pequenininha, ela tem de 1,5 a 3 micrômetros. Em termos de função, o que ela faz, né? Ela é um importante mediador na coagulação, um importante mediador no processo de inflamação e na cicatrização tecidual e na angiogênese.
Isso é muito importante, né, para a gente entender como que funciona o PRP e como que funciona o PRF. Bem, diante de uma lesão, o que que acontece, né? Nós temos toda uma série de eventos que acontecem para que a gente tenha o reparo tecidual e, idealmente, a regeneração, a formação de um tecido semelhante àquele que foi lesionado, àquele que foi perdido. Então, diante de uma injúria, o que que acontece, né? Nós temos, inicialmente, né, um processo de hemostasia. É preciso que aquele sangramento ele seja cessado, né? Porque senão, obviamente, o desfecho não vai ser bom para o paciente, né? Para a pessoa. E essa hemostasia, ela acontece em segundos, de segundos a horas, né? Ela é bem imediata mesmo. E acontece o quê? Uma vasoconstrição, a agregação plaquetária, a migração de leucócitos, né? Posteriormente, acontece uma fase inflamatória, que pode durar de horas a dias, em que a gente tem a mobilização, né, de neutrófilos, a liberação de citocinas que vão atrair outras células, a proliferação, o papel muito importante dos macrófagos, né, e um processo, né, de remoção de possíveis corpos estranhos, bactérias, enfim. Posteriormente, nós temos uma fase de proliferação, que pode durar de dias a semanas, em que aí a gente começa a ter o quê? A formação de novo tecido, né? Tudo isso é altamente regulado, né? Então, nessa fase, a gente já tem proliferação celular, uma proliferação maior das células daquele tecido, a produção de matriz extracelular, a angiogênese em tecidos que, obviamente, tenham vasos, né? E, enfim, e depois, posteriormente, nós temos uma fase de remodelação desse tecido, que pode durar de semanas a meses, né? E isso tudo na intenção de formar o novo tecido, né? Nessa região que sofreu uma lesão, por exemplo, né? É claro que isso vai depender também de cada tecido e da extensão, né, de cada lesão. Aqui nós temos uma imagem que a gente pode ver as hemácias, né? Aqui os leucócitos e aqui as plaquetas, né? Vejam que aqui nós temos, no maior aumento, as plaquetas. Elas estão diferentes. Então, aqui as plaquetas, elas não estão ativadas e aqui elas estão ativadas. A gente vai ver agora o que significa essa ativação, o que leva a essa ativação das plaquetas. Bem, aqui também a gente tem uma outra imagem, né, mostrando as plaquetas inativas, e aqui uma mudança na estrutura. Lembrem-se que eu falei para vocês que há toda uma organização de microtúbulos, né, há uma organização do citoesqueleto das plaquetas, né, e há uma mudança dessa organização quando elas são ativadas. Quando elas são ativadas, elas vão liberar aqueles fatores que eu falei para vocês há alguns slides. Então, num processo, né, diante de uma lesão tecidual, diante de uma lesão a um vaso sanguíneo, por exemplo, né, a gente vai ter a exposição do colágeno subendotelial, né, e isso vai ativar toda a cascata de coagulação. A gente não vai entrar em detalhes, a gente vai revisitar esses conceitos que você já conhece, né. A gente tem, então, a ativação de duas vias da coagulação, a via intrínseca e a via extrínseca, né? Então, a via intrínseca, ela é ativada, né, quando se entra em contato, quando as plaquetas entram em contato com colágeno ou com cargas negativas, né? E a via extrínseca, ela é ativada quando, diante dessa lesão, é exposto o fator tecidual, tá? Vejam que a gente vai ter aqui realmente uma cascata, né, em que um fator vai ativando o outro, né, literalmente em cascata, até que nós temos o quê? A formação de trombina a partir de protrombina. E essa trombina, ela vai fazer o quê? Ela vai clivar o fibrinogênio, né, que ele é insolúvel, que ele é solúvel, né, está presente no plasma, né, formando o quê? Monômeros de fibrina. Esses monômeros de fibrina vão se ligar e vão formar uma rede de fibrina. Isso tem um papel bastante importante quando a gente está falando desse processo de coagulação, né,
da formação desse tampão hemostático, né? E do processo de formação de novo tecido. Então, aqui a gente tem um outro esqueminha, né? Mostrando, então, essa fase de hemostasia primária, né? Em que acontece a vasoconstrição, inicialmente, né? Percebam que a intenção, inicialmente, é o quê? Poxa, tem que parar, se houve alguma lesão em vaso, essa lesão ela tem que ser controlada, né? De uma maneira muito organizada, para que a gente não tenha a formação de trombos e assim interrompa o processo de circulação sanguínea, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que impedir que haja um sangramento contínuo. Então, inicialmente, acontece a formação de um agregado plaquetário. Essas plaquetas vão se unindo umas às outras, né? Há todo esse processo de coagulação, né, da ativação da via intrínseca e da via extrínseca, como a gente já falou na slide anterior, né? Em que se culmina o quê? Com a formação de fibrina, de uma rede de fibrina, né? Que é insolúvel, né? E aí a gente tem a formação de um tampão hemostático, em que a gente tem a presença dessas plaquetas, né, inicialmente com as fibrinas, e toda uma organização para quê? Para que haja todo esse processo de reparo e regeneração tecidual. Tá? Aqui um outro esquema, enfatizando todo esse processo. Eu estou enfatizando bem porque isso é importante para a gente entender posteriormente como que o PRP e o PRF atuam, né? Qual o racional, né, de eles atuarem. Então, aqui a gente tem uma lesão, como eu falei para vocês, aqui tem a exposição de colágeno e proteínas da matriz. Isso ativa todo o processo de coagulação, né, e vai ativar também as plaquetas. Inicialmente, a gente tem adesão de plaquetas às plaquetas, com toda a ativação do processo de coagulação pela via intrínseca e extrínseca, nós vamos ter a formação de uma rede de fibrina. Então, esse passo é bastante importante para que os outros passos que a gente discutiu inicialmente também aconteçam, né? Posteriormente, a migração inicialmente de neutrófilos, macrófagos, a formação de novo tecido, a remodelação desse tecido, culminando, então, com o processo de reparo tecidual. Né? Então, esses fatores que são liberados, né, que estão presentes naqueles grânulos, as plaquetas, como a gente mencionou, eles são bastante importantes. Por quê? Porque eles vão promover crescimento celular, formação de novos vasos sanguíneos, produção de colágeno, né, que é bastante importante para a maioria dos tecidos, né, que está presente na matriz extracelular desses tecidos, VGF, aqui a gente está falando do PDGF, né, temos também o VEGF, que é importante para a formação de vasos sanguíneos, o EGF, né, que é importante, é um fator que vai direcionar o crescimento de células epiteliais, angiogênese, cicatrização tecidual, KGF, né, que vai ser importante para o crescimento de queratinócitos, o IGF, né, que é um fator importante que regula o crescimento celular, TGF-beta, que é muito importante também no crescimento e geração de novas células epiteliais e também da cicatrização tecidual. O FGF, que ele é bastante importante no reparo tecidual e na produção de colágeno. Vejam, então, esse importante papel, né, que as plaquetas têm, né, no processo de reparo tecidual. Então, aqui a gente tem um esquema que, de certa forma, ele resume o que a gente está falando aqui, né? Então, diante de um processo, de uma lesão, de uma injúria ao tecido, né, a exposição desse colágeno subendotelial vai desencadear uma série de reações, né? Vai ativar as plaquetas, vai ativar esse sistema de coagulação, a gente vai ter um tampão aqui, em que a gente vai ter a presença de células presentes na circulação sanguínea, neutrófilos, macrófagos, né? Vejam que os fatores produzidos aqui, né, seja por essas células que vão migrar para cá, por linfócitos também, por macrófagos, seja pelos fatores produzidos pelas plaquetas, o que vai acontecer? A gente vai ter a sinalização para as células aqui, vizinhas, adjacentes, né, ao tecido presentes no tecido que foi lesionado, né, adjacentes a essa lesão, uma sinalização para que elas se proliferem, para que elas se diferenciem, tudo na intenção de reparar e regenerar essa lesão, ok? Né? Vejam que a gente tem também
na maioria dos tecidos, células-tronco adultas, né? E vai haver uma sinalização para essas células tronco adultas, para as células progenitoras, para que elas se mobilizem e trabalhem também na intenção de regenerar esse tecido. Bem, sabendo de tudo isso que a gente falou, né? O que foi pensado já há alguns anos, né? Essa é uma revisão de 2012, né? É bastante interessante que ela tem um capítulo que ela fala sobre a coagulação como um processo biotecnológico, né? Como a gente pode, então, entendendo todo esse mecanismo de coagulação, de atuação das plaquetas, como a gente poderia utilizar isso para melhorar o processo de reparo, de regeneração, frente a uma lesão, frente a uma cirurgia, né? A intenção da gente é sempre melhorar esse processo de reparo, promover a regeneração tecidual, né? Então, com base nisso, né, o que as pessoas da área de saúde, né, inicialmente até os dentistas pensaram? Bem, é interessante a gente ter, então, uma rede de fibrina, que ela tem o quê? Trabalhar com a fibrina como se ela fosse um selante, porque ela tem esse papel hemostático, né? Então, bom, começando a trabalhar, então, com esse conceito de que, a partir do sangue, eu poderia, então, o quê? Obter fibrina, e ela atuaria, então, como um selante. E isso poderia ser muito útil nas cirurgias, né? Posteriormente, o que você pensou? Bom, mas o que eu tenho no sangue também? Bom, eu tenho plaquetas. As plaquetas, elas têm um papel bastante importante por tudo que eu mencionei até agora, né? Elas vão ter um papel bastante importante na produção de todos esses fatores que vão ser fundamentais para o processo de reparo e de regeneração. Bem, então, o que a gente pode fazer? Bom, se a gente conseguir concentrar essas plaquetas, nós vamos, consequentemente, conseguir concentrar fatores. E isso pode ser bastante importante em procedimentos cirúrgicos, por exemplo, em que eu quero melhorar esse processo de reparo e de regeneração. Então, nos anos 90, começou-se a pensar e trabalhar na concentração de plaquetas em materiais chamados de concentrados plaquetários. Né? Então, como eu falei para vocês, inicialmente foi pensado no gel de fibrina, né, como principalmente um agente hemostático, e posteriormente se pensou em quê? Bom, vamos concentrar plaquetas. Mas, naquela época, né, ainda estava se desenvolvendo o conceito de concentração de plaquetas. Bom, quanto que eu tenho que concentrar de plaquetas? O que será que é bom? Qual é o mínimo, digamos assim, de concentração que eu devo ter para ter um efeito que seja positivo, perceptível, né, digamos assim, em termos biológicos, né? Então, nesse trabalho aqui de Marx, que é de 98, olha só, né? O que eles fizeram? Eles avaliaram o número de plaquetas, né, de diferentes pacientes, né, e fizeram o seguinte, eles viram qual que era o número basal, concentraram essas plaquetas, né, a gente vai ver mais à frente como, né, mas eles concentraram essas plaquetas e de modo a conseguir o quê? Um número maior de plaquetas. Nesse protocolo, eles observaram uma contagem 338% maior, né, então a média, né, da contagem inicial foi de 232 mil, e passaram até 785 mil plaquetas, né? Isso por microlitro, né? E obtiveram já um resultado bastante interessante e pelos parâmetros que eles tinham na época, né? Já um resultado melhor do que se não tivesse utilizado esse plasma rico em plaquetas, tá? Bem, e aí, em 2001, né, o Marx, diante dessa, que as pessoas começaram a utilizar esse plasma rico em plaquetas e a concentrar plaquetas, mas sem um parâmetro ainda de quanto que eu tinha que concentrar de plaquetas, né? E ele falou o seguinte, de acordo com as observações, os estudos, né, e os estudos pré-clínicos e clínicos, ele falou o seguinte, bom, considerando uma contagem normal de plaquetas entre 150 mil e 350 mil microlitro por microlitro, né, a média de 200 mil microlitros,
Para que a gente considere, né, um material como sendo plasma rico em plaquetas, nós deveríamos ter uma concentração de pelo menos uma concentração de 1 milhão de plaquetas por microlitro, né? E assim a gente teria uma concentração de plaquetas e de fatores que efetivamente faria diferença nesse processo de formação tecidual. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem como um exemplo do que é essa tal, do que é uma centrífuga, né? Quando a gente fala de concentrar, de concentrar plaquetas, a gente coleta sangue, né, do paciente, e esse sangue ele é centrifugado. Nesse processo de centrifugação, a gente consegue separar, né, as hemácias, a gente consegue separar uma camadinha chamada de buff coat ou camada leucoplaquetária, em que a gente tem uma maior quantidade de plaquetas, e uma camada em que a gente tem um plasma pobre em plaquetas, né? Isso pela diferença de gradiente de concentração, digamos assim, de tamanho, de peso dessas plaquetas. Então, de uma maneira bem simples, podemos dizer que o que é maior e mais pesado vai ficando embaixo, e o que é mais leve vai ficando em cima, né? E aí, o que a gente tem, como que foi idealizado, então, né, esse procedimento, esse protocolo para se obter o plasma rico em plaquetas, né? Bem, primeiro faz uma centrifugação, né, uma centrifugação que a gente chamada de soft, né, em que a gente usa uma velocidade menor, ela é mais lenta, em que a gente consegue separar, como eu falei para vocês, as hemácias que vão estar aqui, né, essa camada leucoplaquetária, e aqui a gente tem esse plasma pobre em plaquetas, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, mas a gente tem, quando a gente faz a centrifugação, a gente tem que selecionar, a gente pode selecionar qual a velocidade de centrifugação e qual o tempo em que esse material vai ser centrifugado. São parâmetros que a gente utiliza para fazer esse processo, tá? Bem, depois dessa centrifugação mais soft, né, mais lenta, é feita uma centrifugação mais rápida, né, uma velocidade maior. E aí, de acordo com do tipo de material que eu quero obter, a gente pode ter um material em que eu tenha a presença de leucócitos também, né, ou um material que a gente não tenha a presença de leucócitos. Então, aqui, quando eu faço a segunda centrifugação, eu vou separar, né, vou separar uma fração aqui, no caso do PRP, que não tem os leucócitos, né, a gente não vai separar só essa camada mais superficial do buff coat, né, para fazer a outra centrifugação, e aí a gente vai ter as plaquetas aqui presentes, né, e quando a gente quer a presença dos leucócitos, a gente vai separar essa partezinha aqui, pegando um pouquinho aqui, já bem esse limite, né, com as hemácias, tá? E aí a gente faz a outra centrifugação. Vejam, então, que eu tenho que fazer uma centrifugação, coletar o material aqui, separar das hemácias, né, e fazer uma outra centrifugação, para assim separar as plaquetas e eu ter efetivamente um concentrado de plaquetas, um plasma rico em plaquetas. Bem, mas quando a gente coleta esse sangue, né, ele é coletado em tubos com anticoagulantes, né? Senão, o próprio ato, né, de coletar o sangue, ele já vai desencadear o processo de coagulação. Então, se a gente simplesmente coletar o sangue, colocar o sangue num tubo qualquer, ele vai acabar coagulando. Mas, então, para isso, para que ele não coagule, né, a gente faz o quê? A gente coloca anticoagulantes. Então, no protocolo do plasma rico em plaquetas, a gente coloca anticoagulantes, que podem ser, por exemplo, citrato de sódio, EDTA, ACD, tá? Vou colocar novamente aqui esse esqueminha para mostrar para vocês o seguinte, até se a gente coletar o sangue, né, colocar num tubinho, coletar esse sangue num tubo com anticoagulante, centrifugar, as plaquetas, elas não vão estar ativadas. Se eu quero a liberação daqueles fatores presentes nas plaquetas, até agora eu não vou ter. Para que isso aconteça, é necessário que eu ative essas plaquetas. De que maneira que isso é feito, né? A ativação das plaquetas,
ela pode ser feita com cálcio, trombina, de origem bovina ou humana, e colágeno também, tá? Guardem isso aqui para vocês entenderem posteriormente o que a gente vai falar sobre como que elas atuam, né, posteriormente. Então, quando a gente fala em plasma rico em plaquetas, como que ele pode ser, quais são as formas de apresentação, como que ele pode ser utilizado, né? Então, quando a gente vai separar, lembra que a gente mostrou lá no tubinho, as centrifugações, né? Após a segunda centrifugação, a gente tinha aquele plasma rico em plaquetas. Quando a gente faz essa separação, a gente conta também as plaquetas e consegue fazer aquela proporção que a gente falou, né? De número de plaquetas por microlitro de plasma, né? Bem, mas eu posso não ativar essas plaquetas, né? Eu posso, por exemplo, aplicar um determinado tecido, essas plaquetas não ativadas. E quando essas plaquetas entrarem em contato com o colágeno presente no tecido, aí sim elas serão ativadas. E aqueles fatores presentes naqueles grânulos, eles vão ser liberados, tá? Uma outra maneira de aplicação desse plasma rico em plaquetas é eu ativar essas plaquetas, né? A partir do momento que eu ativo essas plaquetas, eu vou ter o quê? Vejam que eu tenho, lembrem-se daquela cascata de coagulação. Então, eu vou ter a formação também daquela rede de fibrina e vou ter também a liberação daqueles fatores de crescimento. Aqui a gente tem uma fotinho mostrando como seria esse PRP ativado. Uma outra possibilidade de aplicação, né? Isso vai depender de cada situação clínica, de cada tecido, de que resultado eu preciso, né? Bem, uma outra possibilidade é utilizar o PRP ativado, né? Mas nesse processo de ativação, vejam que na ativação eu vou ter liberação dos fatores, formação da rede de fibrina. Mas eu posso fazer o quê? Separar somente os fatores, né, no soro, sem a presença dessa rede de fibrina. Eu posso espremer esse coágulo, centrifugar, espremer esse coágulo que é formado, né, com essa rede de fibrina, de modo a obter o quê? Somente os fatores em soro. E isso pode ser utilizado em algumas situações clínicas. Pode ser desejado que eu apenas tenha os fatores presentes, sem aquele arcabouço da rede de fibrina. Esse é um artigo bastante importante do nosso grupo, né? Bastante citado, inclusive, porque, diante de tudo que eu falei para vocês até agora, né, sobre PRP, o que vocês imaginam? Bom, eu falei sobre o protocolo de obtenção e falei das características do PRP. Mas, com isso, muitos protocolos surgiram, né? Então, o plasma rico em plaquetas acabou virando um monte de coisa, né? Então, não tinha exatamente um protocolo que definia o que era o plasma rico em plaquetas, ou uma concentração exata do que era esse plasma rico em plaquetas, né? E vejam que eu falei para vocês que na centrifugação, a gente coloca o quê? A gente seleciona a velocidade da centrifugação, a gente seleciona o tempo de centrifugação. Existem centrífugas diferentes, com diferentes tamanhos, com diferentes raios, isso faz diferença no processo de centrifugação, né? Eu falei para vocês que normalmente no PRP a gente faz 2 centrifugações, mas existem protocolos que fazem uma centrifugação. Então, o plasma rico em plaquetas acabou virando muita coisa, né? Quando a gente fala rico em plaquetas, não se tem uma regra, uma norma que fale que tem que ter exatamente tantas plaquetas. Aquele artigo que eu mostrei para vocês é um artigo científico, né? Mas ele não é uma norma que fale que tem que ser desse jeito exatamente, né? Então, diante disso tudo, o que a gente percebe? Uma necessidade de padronização. Esse é um artigo bastante interessante, em que foram testadas diferentes velocidades, né, de centrifugação, diferentes protocolos, e chegou-se no protocolo em que se considerou que seria o melhor para se obter a maior concentração de fatores, né? Essa apresentação fica gravada, depois vocês podem ter acesso a esse artigo, vocês têm nossos e-mails também, se quiserem, peçam esse artigo aqui para a gente, tá? Bem, com toda essa evolução dos concentrados plaquetários, né,
porque foi se percebendo que era bom, que era importante fazer conseguir concentrar plaquetas e ter essa rede de fibrina, né? Chocron, em 2001, desculpe, Chocron é um pesquisador, ele desenvolveu o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, que, por definição, é uma matriz autóloga de fibrina, né, com uma grande quantidade de plaquetas e liberação de citocinas, né. Vejam que tanto o PRP como o PRF podem ter essa característica, né. No caso do PRP, a gente viu há alguns minutinhos, né, que existem diferentes formulações e formas de apresentação, né. Em relação ao dentro do PRP, a gente tem a possibilidade de ter uma rede de fibrina com fatores liberados, né, pelas plaquetas e ancorados nessa rede de fibrina. No PRF, a gente também tem essa possibilidade, mas existem algumas diferenças que a gente vai ver a seguir, né, do PRP para o PRF. Então, a gente também coleta sangue, né, no caso do PRF. Nesse caso, os tubos utilizados, eles não têm anticoagulante. Essa já é uma diferença. Tá? A gente faz uma centrifugação, né, nesse protocolo aqui proposto por Chocron. E vocês vão ver que a gente também vai ter aqui, né, nesse protocolo, a divisão, né, de camadas, em que aqui a gente vai ter uma camada de hemácias, aqui a gente vai ter uma formação desse coágulo com a rede de fibrina, em que a gente vai ter plaquetas e leucócitos também, e o plasma pobre em plaquetas. Então, a gente usa sangue autólogo, são tubos sem anticoagulante, é uma centrifugação que é feita e não se utiliza ativador, porque o processo de coagulação, ele não é interrompido. Quando a gente coloca um anticoagulante, a gente impede que essa coagulação ocorra, né? Mas quando a gente faz, a partir do momento que a gente coletou o sangue, né, a gente já ativa esse processo de coagulação. E nesse caso aqui da fibrina rica em plaquetas, né, o sangue, ele tem que ser coletado e imediatamente centrifugado. Isso é bastante importante. No caso do PRP, a gente coleta em tubos com anticoagulante. Então, existe um outro tempo de trabalho. Então, aqui um esqueminha para mostrar para vocês como que é formado esse PRF. Aqui a gente tem uma membraninha, né, de PRF, de fibrina rica em plaquetas, né, aqui demonstrada, né. Aqui mostrando também como que a gente tem a formação desse coágulo, né, o PRF, por alguns autores, inclusive, é considerado como um coágulo melhorado, né. Então, a gente tem aqui esse coágulo de fibrina, né. Aqui, nessa região, a gente tem justamente aquele buff coat, né, aquela camada leucoplaquetária, em que a gente vai ter uma grande concentração de plaquetas e leucócitos, e aqui a gente tem um trombo de hemácias, né. E aqui mostrando, né, o processo de obtenção, aqui já pós-centrifugação. Então, quando a gente faz esse processo de centrifugação, a gente remove esse gelzinho, né, como se fosse um coágulo mesmo, né. Dependendo da aplicação clínica, esses coágulos são coletados em caixas específicas, né, com uma tampinha em cima, é feita uma determinada pressão, e a gente obtém essas membraninhas aqui, que tem várias aplicações clínicas. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Bem, além dessa possibilidade, né, de obter essas membraninhas, a gente também pode obter o que a gente chama de ou IPRF, que seria o PRF injetável, também chamado de PRF em fase líquida, ok? Em que, nesse caso, a gente vai usar um outro tipo de tubo, normalmente são tubos plásticos, sem nenhum aditivo, né? Em que esse processo de ativação, de coagulação, ele vai ser mais lento. Além disso, para esse tipo de protocolo, é utilizada uma velocidade menor e um tempo menor de centrifugação também, tá?
Mas vejam que, quando a gente fala em IPRF, né, ou como eu falei para vocês, IPRF em fase líquida, a coagulação, a polimerização, ela vai acontecer também, mas de uma maneira mais lenta. Isso possibilita o quê? Um tempo de trabalho maior, dependendo da aplicação. Nesse exemplo aqui, a gente mostra, os autores mostram, que é possível misturar esse material com esse IPRF, né, com um biomaterial particulado, que é utilizado em determinadas cirurgias, sejam elas na área de odontologia, por exemplo, na área de ortopedia também é possível utilizar, né? E a gente também pode utilizar, quando a gente falar de possíveis aplicações clínicas, né, vocês vão ver também que ele pode também ser aplicado nessa forma, né, fase líquida ou injetável. Existem trabalhos hoje, né, existem vários trabalhos falando sobre diferentes protocolos também, né. Vejam que eu posso variar a velocidade de centrifugação e tempo de centrifugação, né. Nesse trabalho aqui, se comparou o quê? Diferentes tempos de, diferentes velocidades de centrifugação, né, em que os autores chamam de rápida, média e mais lenta, né, com o mesmo tempo de centrifugação, para verificar o quê? Bom, será que dessa maneira, dependendo-se da velocidade que eu uso, eu consigo concentrar mais plaquetas, eu consigo ter mais fatores disponíveis? Então, aqui a gente mostra a quantidade de leucócitos, né? Quando a gente tem uma alta velocidade de centrifugação, quando você tem uma média velocidade de centrifugação, quando você tem uma baixa velocidade de centrifugação. A mesma coisa em relação a plaquetas, né? Quando eu tenho uma alta, média e baixa velocidade de centrifugação, né? Segundo os parâmetros que ele utilizou no slide anterior. E aqui, foram 6 participantes, né, 6 doadores, concedentes desse sangue para fazer esse material, né, e aí eles viram que o perfil se mantinha, né, para esses 6 doadores de material, tanto para leucócitos como para plaquetas. E aqui a concentração de fatores obtidos também, de VGF, TGF-beta, VGF, né? VGF, TGF-beta, né? Aqui, após 1 hora, né? Considerando 1 hora de liberação de fatores, né? E aqui considerando 24 horas de liberação de fatores. E qual o papel, a gente está falando de utilizar esses leucócitos, né? Qual seria o papel desses leucócitos, tanto no PRF quanto no PRP? Né? Lá no comecinho, quando a gente falou, né, do processo de reparo tecidual, a gente falou da migração de células, falou que inicialmente a gente tinha migração de neutrófilos, posteriormente a migração, que a gente tinha a participação de leucócitos, e que numa fase inicial nós tínhamos uma maior proliferação de macrófagos M1, envolvidos numa resposta mais pró-inflamatória, e posteriormente de macrófagos M2, envolvidos numa resposta mais anti-inflamatória, relacionada já ao processo de formação de novo tecido e remodelação tecidual, né? Antigamente, quando a gente quando começou a se pesquisar, quando começou a se falar de PRP, não se pensava em utilizar os leucócitos, né? Então, os primeiros PRPs não tinham leucócitos, porque se pensava o quê? Bom, mas eles têm um papel, né, no sistema imune, eles podem produzir citocinas pró-inflamatórias, isso não vai ser bom. Mas, posteriormente, né, de acordo com os trabalhos mais recentes, se verificou o quê? Bem, os leucócitos presentes, né, podem ser bastante importantes nesse processo, né? Tanto por eles produzirem determinados fatores que vão ser importantes no processo de formação de novo tecido, como eles vão ser importantes também para a produção de proteinases, por exemplo, de matriz metaloproteinases, que vão ser importantes para a remodelação, né, do tecido que vai ser formado, né? Lembre-se daquele primeiro slide que a gente viu, né? E
Bem, a gente falou de bastante coisa até agora. Falamos de PRP, falamos de PRP com leucócito, sem leucócito, de PRF com leucócito, sem, existe a possibilidade de PRF sem leucócitos também, né? Mas qual seria, esse esquema é bastante legal, bastante interessante, que a gente consegue visualizar qual é a estrutura, né, desses diferentes materiais. Então, aqui na linha de cima, nós temos o quê? PRP. E na linha de baixo, nós temos o PRF, tá? Percebam que aqui essas linhazinhas aqui representam a rede de fibrina que é formada, ok? E aqui embaixo também, essas linhazinhas, percebam que elas são mais grossas, elas representam também a rede de fibrina formada. Aqui nós temos o PRP e o PRF sem leucócitos, né? Aqui, essas imagens aqui em cinza representam as plaquetas, e aqui, essas imagenzinhas representam os leucócitos, ok? Bem, quando a gente tem o processo, o protocolo do PRP, ele permite também a formação de uma rede de fibrina, mas é uma rede de fibrina em relação à rede de fibrina formada no PRF, uma rede de fibrina menos densa, menos organizada, né? No PRF, a gente não tem aquela, no protocolo, a gente não usa um anticoagulante para depois ativar as plaquetas, não. O processo de coagulação, ele acontece desde a coleta do sangue. Eu não faço nada para interferir nesse processo. Então, a rede de fibrina, ela é diferente, é uma rede mais, é uma estrutura mais densa, mais organizada. Então, quando os fatores são liberados pelas plaquetas, né, e são ancorados aqui nessa rede. A liberação, ela acontece de uma maneira mais lenta. É diferente a liberação, né, desses fatores do PRP do que no PRF. Bem, bom, aqui nessa tabelinha, eu sintetizei, né, quais seriam as diferenças, então, entre o PRP e o PRF. Né? Essas figuras aqui são do artigo do Albilha, né, de 2018, e a gente fez algumas modificações, algumas inserções aqui nessa tabelinha. Então, o que a gente viu até agora? Bom, no PRP, a gente usa anticoagulante, né? EDTA, ácido cítrico, por exemplo, citrato de sódio, por exemplo, né? PRF, a gente não usa anticoagulante. Ativador, que pode ser trombina, pode ser EO, cloreto de cálcio, né? A gente usa no PRP e não usa no PRF. Centrifugação. Normalmente no PRP, nós vamos fazer 2 centrifugações, mas existem protocolos que fazem uma centrifugação, principalmente os protocolos que utilizam kits. Existem kits para preparação de PRP. No PRF, a gente tem uma centrifugação. Em relação à rede de fibrina, como a gente acabou de ver, né? No PRP a gente tem uma rede menos densa, menos organizada. Já no PRF, nós temos uma rede mais densa, mais organizada. Dessa maneira, o que acontece? A liberação de fatores de crescimento, né, aqui, growth factors, de fatores de crescimento, de citocinas, ela é mais rápida no PRP e mais lenta no PRF, né? Faço aqui a observação que, dependendo da forma de apresentação do PRP, a gente não tem necessariamente essa rede de fibrina. Em relação a leucócitos, né, dependendo do protocolo, da centrifugação, do tempo que eu vou usar, da fração, né, que eu vou separar, no caso do PRP, lembrem-se que a gente faz uma segunda centrifugação, né, eu posso ou não separar aquela camadinha leucoplaquetária em que estão presentes os leucócitos? Bem, eu posso ter, então, PRP com leucócitos, o LPRP, e também posso ter o PRF com leucócitos, né, o LPRF. E qual seria essa forma de apresentação, né? A gente já viu que no PRP a gente tem aquela forma de gel, aquela forma líquida, né? E no caso do PRF, a gente poderia também usar o gel, a gente tem membrana, tem aquele PRF líquido injetável, né? É importante também observar que no caso do PRF, é tudo sequencial, né? Desde a coleta de sangue, a centrifugação e a utilização no paciente. No caso do PRP, né? Após a coleta, como o sangue foi coletado em tubos com anticoagulantes, eu posso aguardar um certo tempo para proceder à sequência do protocolo, né? Inclusive podendo congelar
os fatores obtidos do PRP, né? Lembram daquele caso que a gente mostrou, né? Que consigo isolar os fatores presentes, né? Então, eu posso congelar e utilizar posteriormente em várias aplicações, por exemplo, né? Falando da regulamentação, né? Bom, mas a gente pode fazer PRP? A gente pode fazer PRF? Existe uma regulamentação, uma resolução do CFO, que fala que o dentista pode, sim, utilizar agregados plaquetários, né, para fins não transfusionais no âmbito da odontologia, ok? Ele explica aqui nessa resolução o que é o PRF, né, o que ele considera como sendo PRF, né, que é a porção do sangue que contém os componentes plaquetários, sem adição de qualquer produto, sem anticoagulante ou coagulante, o ativador, como a gente viu no slide anterior, né? E ele fala que o dentista, então, ele pode usar PRP, pode usar PRF também. Inclusive, ele pode fazer venopunção, desde que adequadamente habilitado. Tá? Que é o que está escrito aqui. Né? Que ele pode fazer a venopunção, inclusive, desde que habilitado. Né? Por outro lado, o CFM, ele considera a prática do uso do plasma rico em plaquetas como experimental, tá? Então, podem ser utilizados em estudos, né, que sejam aprovados pelo sistema CEP-CONEP, estudos clínicos que sejam aprovados pelo sistema CEP-CONEP, né? Então, o médico ele não tem essa autonomia para usar o PRP em todo e qualquer procedimento. Bom, mas quais são as possíveis aplicações clínicas do PRP? Vou colocar algumas possíveis aplicações aqui, tá? Esse é um artigo que foi publicado pelo grupo na revista Visa em Debate, né? Em que tem uma tabela, que inclusive foi elaborada pela Carla, né? Em que fala de diferentes aplicações, né, na área de ortopedia. Por exemplo, na osteoartrose de joelho. Bom, quando foi utilizado o PRP, né, percebeu-se que houve uma diferença significativa na melhora clínica dos pacientes tratados com PRP, isso em relação a ácido hialurônico. Não vou ficar lendo tudo aqui para vocês, mas vou mostrar alguns exemplos de aplicação. Osteoartrose de joelho aqui, né? Já aqui nesse artigo, já se falou que não houve diferença significativa na melhora clínica, né, dor e função articular dos pacientes tratados com PRP, né? Depois de 12 meses que foi se verificar uma melhora nos pacientes com PRP, em relação ao ácido hialurônico, né? Então, outras possíveis aplicações, a ruptura do manguito rotador, né? Verificaram que não houve diferença significativa na melhora clínica, né, dos pacientes tratados com PRP ou controles. Mas houve um aumento significativo nessa escala aqui, quando o PRP foi colocado na interface tendão com osso, né? Ligamento cruzado anterior, tendinopatias patelares, fascite plantar, né? Lesões tendíneas também, né? Por exemplo, nesse caso, né, o PRP demonstrou ser benéfico para o uso do tratamento de tendão patelar, mas não no tendão de Aquiles, né? Então, é claro que todo o potencial, ele é muito bom, mas não quer dizer que ele seja realmente efetivo para toda e qualquer situação clínica, né? E isso, claro, a gente vai ver, depende também qual protocolo foi utilizado, quantas aplicações foram utilizadas, né? Isso é bastante importante. Por isso que é bastante difícil, né, desafiador, até a gente entender como esses estudos foram feitos, né, e realmente, mesmo em revisões sistemáticas, é bastante desafiador entender se para um determinado tratamento, realmente o tratamento, o PRP foi efetivo ou não, porque há variações de protocolo, né. Então, aqui também em defeitos ósseos, fratura do tipo pseudoartrose, lesões isquiotibiais, tá? Bom, só para mostrar aqui para vocês onde que pode ser usado o PRP, né? E quais resultados já foram obtidos, né? Na área de envelhecimento, né?
na área de dermatologia ou harmonização orofacial também tem sido utilizado, né? Aqui a gente tem uma revisão sistemática, né, falando sobre o uso de PRP. Eles avaliaram aparência, textura, né, linhas de expressão pós-utilização do PRP, mas eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, que é bastante, espero que vocês consigam ver aqui, mas olhem só, aqui eu tenho uma revisão sistemática, portanto, ela faz digamos, uma compilação de diferentes estudos primários, de diferentes estudos clínicos, né, e há uma grande variação de protocolo, né, desde foi feita uma centrifugação ou foram feitas 2 centrifugações? Qual velocidade de centrifugação foi utilizada? Qual foi o tempo de centrifugação utilizado? Né? Qual foi, né, a concentração de plaquetas obtidas? A maioria, inclusive, não fala qual foi a concentração de plaquetas obtidas, né? Faz-se menção se há leucócitos ou não? Muitos artigos não fazem, a maioria não faz. Como que foi feita essa coleta, né? Qual anticoagulante foi utilizado? Como foi feito o processo de ativação? Quantas aplicações foram feitas? Qual foi o follow-up? Né? Se a gente não tem parâmetros semelhantes, fica realmente muito difícil, né, comparar esses estudos, né, e conseguir realmente concluir se há uma efetividade ou não no tratamento, né? A maioria dos artigos, vocês vão ver, que utilizam PRP nos estudos clínicos, né, eles acabam concluindo isso, né? Aliás, a maioria das revisões sistemáticas, né, que avaliam esses diferentes estudos clínicos, acabam concluindo isso, né? Que é difícil você avaliar, porque há uma grande variedade dos protocolos, né? E também a gente verifica trabalhos em que é utilizado o PRP em pacientes com osteoartrite, né, na articulação temporomandibular. Essa revisão sistemática, meta-análise, ela analisou 5 artigos e também encontrou as mesmas dificuldades, né? Eles observaram que que houve uma diminuição da dor nos pacientes que foram avaliados, né? Mas foi difícil até avaliar o PRP propriamente, porque foram feitos outros procedimentos, né? Foi feita a artrocentese, e aí ficava difícil avaliar o procedimento por si só. Além disso, os grupos controles foram diferentes, né? Então, em determinados grupos não se usou, não foi aplicado nenhum tipo de outra aplicação alternativa, em outro foi aplicado uma solução salina, no outro grupo foi aplicado ácido hialurônico, né? Mas o que eles conseguiram avaliar nesse trabalho é que houve uma diminuição da dor, o que já é relatado em outros trabalhos também. E quais são as possíveis aplicações do PRF? Em relação ainda ao PRP, a gente colocou algumas aplicações, mas existem inúmeras aplicações. Se a gente for procurar artigos na literatura, a gente vai ver uma infinidade de possíveis aplicações. Eu coloquei aqui as principais, tá? Bom, em relação à fibrina rica em plaquetas, a gente também tem um trabalho que foi publicado na Visa Debate, né, uma revisão em que a gente fala do preparo, definição de qualidade e uso clínico, né? Se vocês quiserem ter acesso também, vocês podem pedir para a gente o artigo ou podem procurar também na internet que ele está disponível, né? É um artigo que é gratuito. É bastante interessante também que alguns estudos in vitro mostram que a fibrina rica em plaquetas, ela leva uma resposta anti-inflamatória nos macrófagos em estudos in vitro, né? Ela modula a resposta, né, ela modula os macrófagos, né, por uma característica anti-inflamatória, né? Como a gente já falou, a gente tem essa modulação entre macrófagos M1, que são característicos de uma resposta pró-inflamatória, né, e macrófagos M2, que são característicos de uma resposta anti-inflamatória, né, relacionada já com o processo de nova formação de tecido, né. E há essa modulação para macrófagos M2, que também é bastante interessante, né. Em relação ainda à pele, né, a tratamentos, digamos, faciais, né,
alguns trabalhos in vitro mostrando, né, que o PRF, ele pode o quê? Aumentar a migração de fibroblastos, a proliferação e a síntese de colágeno quando comparado com o PRP. Faço aqui uma observação de que isso para os protocolos que ele utilizou no trabalho, é claro, né? Então, aqui a gente tem verifica essa expressão gênica, né, de PDGF, TGF-beta, colágeno tipo 1, fibronectina também, né? Isso com 3 dias, depois de 7 dias, né? Para esses diferentes fatores aqui. Percebendo que existe uma expressão maior, né? No PRF, nesse estudo, pelo menos, né? Do que no PRP, tá? Aqui também eles avaliaram o espalhamento de células, né, e a proliferação celular, verificando que aconteciam, né, que o PRF levava um espraiamento maior dessas células e uma maior proliferação nesses tempos aqui experimentais estudados. Aqui a gente tem um estudo, né, só para não... É importante falar também de trabalhos em que a gente não verificou diferença. Então, nesse estudo clínico aqui, para o protocolo que foi utilizado, o que eles verificaram? Que para esse material aqui, esse fosfato de cálcio beta-TCP, misturando ou não, combinando ou não, né, esse material com o PRP ou com o PRF, né, não houve diferença no procedimento de levantamento de seio maxilar. Tá? Aqui a gente tem um outro estudo mostrando o tratamento, a utilização, né, do PRF, do LPRF, né, para tratamento de úlceras nas pernas, né, refratárias a algum outro tipo de tratamento. Então, aqui a gente tem aquelas membraninhas que eu mostrei para vocês já, né, aqui as úlceras, e aqui o tratamento com LPRF, aqui um curativo utilizado, e aqui a imagem inicial, né, a lesão inicial, pós 3 semanas de tratamento, pós 4 semanas de tratamento, 6 semanas e 7 semanas. Aqui foram feitas, em 3 semanas, tinham sido feitas 2 aplicações, e aqui 3 aplicações do PRF. Tá? E na odontologia, ele é bastante utilizado, né? Então, essa revisão sistemática avaliou o quê? Bom, mas para diferentes procedimentos odontológicos, né, que vão desde recessão gengival, defeito, perda óssea, né, defeito de Furca, por exemplo, né, qual foi a performance desse PRF? Quais os resultados clínicos obtidos, né? Vejam que é uma revisão sistemática, né? Então, foram levantados outros estudos primários, outros estudos clínicos, né? Para se verificar, então, qual o papel dessa fibrina rica em plaquetas, né, na odontologia. E eles verificaram, aqui mostrando que eles colocam também algumas imagens, mostrando os procedimentos, né, aquelas membraninhas, como eu falei para vocês, o material misturado, o PRF e PRF, né, ou PRF em fase líquida, misturada com biomaterial, né, aqui o tubinho com sangue coletado e pós-centrifugação, né? Aqui, um caso clínico mostrando a utilização em recessão gengival, né, em que a gente tem, vejam aqui, a grosso modo, né, a gente pode falar que a gengiva, entre aspas, subiu, né, então aqui a gente não tem o recobrimento adequado aqui, né, nos dentes. Aqui, nessa visão, a gente até percebe essa perda de espessura, né? Aqui, mostrando uma cirurgia em que são colocadas essas membraninhas, né? Aqui é interessante que a gente consegue ver que é colocada mais de uma membrana e há um aumento da espessura, né? Dessa gengiva aqui. E aqui, já pós-tratamento, né? O que eles viram nessa revisão sistemática, né? Que para lesões de tecidos moles, né, para tratamento, né, digamos assim, de tecido mole, o PRF, ele mostrou bom resultado, né? Ele mostrou ganho de tecido, né? Ganho, nesse caso aqui,
né, a gente percebe aqui já o recobrimento, né, daquela região que tinha sido descoberta, ganho de espessura, né. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de tratamento de tecido mole, mostrou-se bons resultados. Mas quando se fala de lesão de tecido duro, de formação de novo osso, né, esses defeitos ósseos, defeitos na região de Furca, né, não se percebeu melhoras não se percebeu resultados significativos, né, e aí eles sempre colocam resultados, estudos clínicos, né, outros estudos clínicos são necessários para que a gente tenha, para que a gente consiga verificar se realmente há efetividade do PRF nesse tipo de tratamento. E aqui a gente tem um trabalho bastante interessante também, né, falando sobre a utilização desse PRF líquido, em fase líquida, ou injetável, enfim, né, como tratamento de articulação temporomandibular. Então, eles têm alguns resultados que são preliminares aqui. Eu não vou me alongar nos resultados, né, são alguns resultados preliminares, mas aqui a gente tem os tumbinhos aqui, um pós-centrifugação, então, relembrando, o sangue é coletado, é centrifugado, né, em tubos aqui sem nenhum tipo de aditivo, e aqui a gente tem, nessa fraçãozinha, a fibrina, a PRF em fase líquida, que é esse material que foi injetado nesse estudo, né? Aqui mostrando a aplicação. O que eles perceberam nesse estudo, né, é que havia uma diminuição da dor nesses pacientes, né? Também houve uma melhora, né, na abertura de boca, né, no quanto que essas pessoas conseguiam ter, em termos de abertura de boca, né, qual era o limite, né, digamos assim. Mas, assim, algumas coisas ainda carecem, né, de evidências, né, de informações, vamos assim dizer, né, como, por exemplo, poxa, mas e as imagens, né, como será que foi, como que esse PRF atuou no processo de degeneração? Havia um processo de degeneração? Como que o PRF atuou nesse processo de degeneração? E mais, mas quais mediadores, então, quais fatores, quais citocinas eu vou ter presente nessa articulação pós-aplicação? E, antes até, o que eu estou aplicando efetivamente aí, né? Quais são os fatores que eu estou aplicando? Então, essa caracterização toda, entender o processo, né? Entender o que eu estou colocando, como que esse material realmente está agindo, né? O que eu estou obtendo, é algo que ainda carece de evidências, né? E isso a gente está trabalhando, né? É uma área na qual o professor Ricardo Teste atua com toda a maestria, né? E a gente está trabalhando, né? Juntamente com o grupo, né? Todo o grupo está trabalhando num estudo clínico, né? Para estudar melhor todo esse processo, né? Como que se dá esse processo, entender quais os mediadores que estão atuando, qual a dinâmica, né, inclusive, né, desse fluido sinovial, qual é a característica que ele vai ter antes que ele tem, a gente já, bom, não imagina, mas qual é a característica, quais citocinas estão presentes, quais fatores estão presentes antes dessa aplicação, pós-aplicação, quais fatores vão estar presentes, qual a modificação desse ambiente, né? Em termos de imagem, o que a gente vai ter em termos de... Porque a gente, na verdade, no estudo clínico, a gente não pode fazer nenhuma remoção de tecido que seja lesiva para o paciente. Mas a imagem é uma maneira que a gente tem de avaliar como está sendo o resultado do tratamento. Opa, desculpa, acabei saindo daqui. Okay? Bem, queria agradecer a vocês toda a atenção, né, toda a presença de todos aqui. Esse é o meu contato. E, opa, um slide aqui. E eu pergunto para vocês se há dúvidas, colocações. Oi, pessoal. Esther. Obrigada pela apresentação, Esther, foi excelente. Acho que foi bem esclarecedora.
desde a parte biológica, né? Acho que o raciocínio foi muito bem descrito, né? Desde as propriedades biológicas até a aplicação clínica, e achei muito interessante, parabéns, foi excelente. Tem várias pessoas aqui parabenizando a sua apresentação. Eu anotei aqui, nós tivemos 2 perguntas, mas quem tiver mais perguntas também pode perguntar, tá bom? A Nathalie Paixão perguntou qual o tempo máximo a membrana do PRF pode aguardar para ser utilizada. Uhum. Na verdade, ela tem que ser utilizada assim que ela foi feita, né? Mas, assim, no dia a dia, na clínica, né, você ainda consegue aguardar meia hora, 1 hora, mais ou menos, mas ela tem que permanecer hidratada, né? Então, depois que você seguir o protocolo, agora você não consegue armazenar, congelar para depois utilizar. Isso não. Você tem que fazer todo o processo, né, obter essas membranas e já utilizá-las em sequência, né? É claro que você fez a coleta do sangue, centrifugou, né? Tem protocolos para isso, né? Mas, enfim, você vai colocar naquele kit, naquela caixinha lá que a gente mostrou, né? Vai aguardar o tempo necessário, normalmente uns 15 minutinhos, né? Mas você tem um tempo ainda para você poder aplicá-la, que pode variar isso em torno mais ou menos de 1 hora, mas é importante você ter o quê? A hidratação dessa membrana também, né? Então, quando você colocar nessa caixinha, você vai ver que vai sair um pouquinho de soro, então você vai conseguir hidratar essa membrana para utilizá-la ainda depois. Então, é importante coordenar os tempos cirúrgicos, né? Enquanto você está fazendo, vai depender muito de cada procedimento. Você vai ter que saber quanto tempo vai demorar para saber em que momento que você vai coletar o sangue. O que tem que ser feito imediatamente mesmo, é coletar e centrifugar. Você não pode coletar e centrifugar quando você achar que dá tempo. Não, coletou, centrifugou. Depois, algumas coisas você consegue manejar, mas em termos de coleta e centrifugação, ela tem que ser imediata. Uma coisa bastante importante também, que a gente acaba não falando, mas como que é feita essa coleta de sangue? Então, ela tem que ser, se a gente vai coletar o sangue, poxa, mas não deu, demorou, né, demorou para coletar, o sangue já começou a coagular, já vai ser diferente também. Então, a coleta também, ela tem que ser rápida, né, rápida, vamos dizer assim, bem feita na medida do possível. É claro que, assim, dependendo do paciente, há uma dificuldade maior para coletar o sangue, né? Mas quanto melhor, mais rápida, né, por essa coleta de sangue, né, melhor vai ser a qualidade desse material que você vai obter. Maravilha. Aí tem umas 3 perguntas aqui do Luiz Vale. Primeiro ele perguntou por que a liberação dos fatores de crescimento é mais rápida no PRP do que no PRF? Algo que colabora muito para isso é justamente essa organização da fibrina. Então, no PRP, a estrutura da fibrina, pelo fato de você coletar em tubos com anticoagulante, depois você vai ter que ativar essa fibrina, vai ter que ativar as plaquetas, né? Então, todo esse processo colabora para que você tenha a formação de uma fibrina menos densa e menos organizada. Então, os fatores que vão estar ancorados lá, eles vão ser liberados mais rapidamente, porque com uma fibrina mais não tão organizada e menos densa, né, a degradação dessa rede também vai ser mais rápida, né? Então, no PRP, normalmente, a gente vai ter uma liberação maior nas primeiras horas, nos primeiros dias, e menor ao longo dos outros dias, né? No PRF, a gente observa uma liberação, alguns estudos, dependendo do protocolo também, até 7, 10 dias, por exemplo. Ótimo. Ele também perguntou se é possível que a melhora da dor nessas aplicações estejam relacionadas, essas aplicações articulares, né, estejam relacionadas com a ação anti-inflamatória do PRF. Sim. Sim, tem relação, sim. Acho que esse mecanismo não está completamente elucidado, mas com certeza ele tem relação realmente com essa modulação, né, que o PR faz, né, para uma resposta anti-inflamatória, né? Ele também perguntou se existem estudos relacionados, quais
sobre quais citocinas estão presentes no PRF. A gente vai ver na maior parte dos estudos, né, que a gente vai ter PDGF, e a gente vai ter TGF-beta e VGF também, né? A gente vai ver que o VGF, ele está presente tanto por causa das plaquetas, né? Tanto por causa da liberação pelas plaquetas, como também por conta dos leucócitos, que também produzem o VGF, né? Então, nesse estudo do grupo, né, que eu mostrei para vocês, que fala sobre badaminização, é feito um mapa, assim, enorme, né, Carla? Com várias citocinas, que traçar um painel é bastante complexo, tanto do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista financeiro mesmo, né? Porque para você fazer esse tipo de dosagem, né, você tem que usar um painel em que você consiga dosar todas essas citocinas ao mesmo tempo, né, com um pequeno volume de amostra, né? Existem outras maneiras de fazer esse ensaio, né, mas essa seria uma maneira de você conseguir mapear melhor, né? Mas as citocinas que normalmente estão mais presentes, que são sempre verificadas, os fatores que são mais presentes e são normalmente verificados são PDGF, TGF-beta, VGF, né, Carla? É mesmo. A detecção dessas citocinas, ela não é muito simples, né? Porque elas têm uma vida útil curta também, né? Então, os sistemas que a gente tem de detectá-los, eles nem sempre conseguem ser sensíveis à quantidade que é liberada, né? Então, por isso que às vezes é difícil você detectar tudo numa amostra biológica grande que seja, mas na sua apresentação eu gosto muito daquela slide que mostra o conteúdo da plaqueta, né? Então ela tem inúmeras citocinas e tudo isso é liberado no contexto tecidual, né? Então É bastante interessante, eu acho muito, aliás, interessante, né, que a gente, de certa forma, sempre tenta mimetizar algo que o organismo já faz, né, então, a gente conhecendo, né, o que o organismo faz, a gente tenta o quê? Mimetizar e, de certa forma, né, melhorar, amplificar isso, né, que é o caso tanto do PRP como do PRF, né. Temos mais, obrigada pelas perguntas. Temos mais uma pergunta aqui, da uma outra aluna, não entendi o nome dela, mas ela perguntou se o PRF aplicado na ATM, se ele deve ser misturado com alguma outra solução, como por exemplo ácido hialurônico, né, o hialuronato, ou ele deve ser aplicado puro. Nesses trabalhos, ele é aplicado puro, só o PRF, né? Nesse trabalho especificamente, né, ele é aplicado puro, digamos assim. Existem alguns estudos, que eu tenha visto, pelo menos somente in vitro ainda, né, mas que falam até da mistura, né, do ácido hialurônico com PRF, verificando, então, até essa questão da liberação, né, mostrou resultados interessantes, né, em termos até de velocidade de liberação, mas assim, clinicamente, na verdade, em relação a PRF no DTM, os estudos são relativamente recentes, né, a gente vê esse estudo de 2008, do Albilha, e existe um outro estudo acho que o autor é Yussi, colaboradores, né, que é desse ano também. Então, é uma área assim, bastante promissora, mas, e que muita coisa tem que ser feita ainda, né? Para a gente entender mecanismos. É bastante interessante. Desculpa, vou pegar uma aguinha aqui. É bastante interessante que, assim, os estudos pré-clínicos, eles têm que dar a base para a gente seguir até chegar nos estudos clínicos, né? Mas, chegando nos estudos clínicos também, para explicar alguns fenômenos, a gente tem que voltar para os estudos pré-clínicos, né? Então, há uma retroalimentação, de certa forma, né? Exatamente. Tem uma leva ao outro, né? A cada passo que você dá no estudo
pré-clínico, você passa para o clínico, mas às vezes o estudo clínico te joga de volta no estudo pré-clínico, com condições que você não respondeu. É uma... Bom, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser mais fazer alguma colocação, pode abrir o microfone e perguntar, se quiser participar. As perguntas foram essas. Foi muito bom, acho que foi muito proveitoso. Todo mundo aqui, vários comentários sobre parabenizando você, Esther, pelo ótimo conteúdo, muito útil, excelente palestra. Tem vários comentários aqui sobre a sua explicação, que foi excelente. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês. E estamos disponíveis para quem quiser tirar dúvida e quiser escrever e-mail depois sobre esse tema ou outra coisa, pode entrar em contato com a gente também. E obrigada, Esther. Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, por estarem conosco até agora, né? Aos nossos alunos, ex-alunos, futuros alunos, aos profissionais da área também. Agradeço demais a presença de vocês, a atenção de vocês, e estamos à disposição, ok? Muito obrigada, então. Boa noite para vocês, um bom restinho de semana e um bom final de semana. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.